vivo no YouTube. Boa noite, gente. Estamos aqui com mais uma live. Oi, catados. Estamos entrando no YouTube. Junte-se a nós. Boa noite. Oi, Cláudio Souza. Boa noite. Boa noite, gente. Bom, esse é o episódio 32 da nossa série Arte Conecta. Eu sou João Correia, sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural e estou fazendo essa série às terças e quintas, às 8h30, com variados temas aí que nos ajudam a entender um pouquinho mais de arte contemporânea. E hoje a gente até dá um voo para trás, a gente olha aí, né, uns 150 anos para trás, para entender um aspecto específico da arte contemporânea, que é a questão da educação. E foi algo que, né, eu vou estudando várias coisas e vendo várias coisas e vou trazendo para vocês aquilo que me causa, assim, alguns deslocamentos, assim, expressivos aí de compreensão, de perspectiva. Oi, Jaci, tudo bom? Estamos no YouTube. E, aliás, deixa eu colocar aquele quadrinho aqui para vocês saberem que eu estou no YouTube. Peraí. Isso. E aí eu vou estudando várias coisas e vou tentando trazer para vocês aquilo que me dá uma sensação assim de que algo mudou. Oi, Viviane, Lerner, Tesler, estamos no YouTube. Juntos a nós. Aquilo que me dá uma sensação de esclarecimento, ou de que me, como eu tenho um amigo que fala, bagunça a cabeça de alguma forma, né? E hoje nosso assunto é 10 preconceitos na arte da nossa deseducação, e isso faz parte da nossa proposta aí, de que está aqui o título, 10 preconceitos na arte da nossa deseducação, tá? E eu listei aí, à medida que eu fui lendo, já vou apresentar qual que é a fonte desse material, mas a ideia é que a gente quer que você saiba, né, como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E acho que uma vez que a gente entende um pouquinho o preconceito, assim, absurdo, eu não achei que eu ia conseguir listar 10. E hoje eu acho que, né, preparando esse material para vocês, eu acho que dá para listar 10 e talvez até mais, ou cada um desses 10 poderia virar uma live por si só, assim, é muito, muito rico para nossa tristeza, todos os preconceitos que a educação da arte passou historicamente aí nos últimos 150 anos, se bem que a gente cobre, sobretudo, 1860 até 1920, mais ou menos, nesse material. E aí, quando a gente entende isso, realmente me deu uma lucidez, né, de falar, puxa, peraí, é por isso que as coisas estão do jeito que estão, e por isso que a gente tem que trabalhar duro para que a gente possa tentar reverter essa situação. Vou só trocar o... Oi, Camilo Portugal, estamos no YouTube, juntos a nós. Só um segundinho, eu vou trocar aqui, eu vou sair do ar por uns 3 segundos, porque eu vou colocar numa rede um pouco melhor. Aprender aqui os seguintes pontos, tá? A gente vai ver um breve, né? Olá, que bom, Camilo, seja bem-vindo, estamos no YouTube. A gente vai ver a gente não vai ver um breve histórico da arte e educação, a gente vai ver alguns destaques nesse histórico que me chamaram a atenção, assim, do ponto de vista de preconceito, né, o porquê que houve tanta resistência histórica à educação e arte, que chega na situação onde a gente chega, né, onde a gente vê que realmente falta, né, tem um número, eu não lembro exatamente se é 640 mil professores, né, meu amigo Cláudio, que é lá do Instituto Arte na Escola, e onde desse número de 600 e tantos mil professores, você tem 5% de arte, 600 e tantos mil professores de arte, 5% tem formação em arte. Aí se vocês forem na minha live com ele, esses números estão precisos e ele conta mais sobre tudo isso. Tem uma live minha com ele no nosso canal no Instagram.
E aí a gente vê por que as coisas ficaram do jeito que ficaram, né? E eu vou contar para vocês por que eu estou estudando tudo isso, alguns detalhes do livro, né? Essa autora desse livro é uma das figuras importantes aí na história da arte e educação no Brasil. E oi, Letica Morales, não sei como. Patrícia, seja bem-vinda. Estamos no YouTube falando sobre os 10 preconceitos da arte e educação. A gente fala esse termo arte e educação para dizer, se referir à educação artística. Tem uma razão do porquê que a gente fala isso, mas é assunto para outra aula. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses 10 preconceitos históricos, né, que fizeram com que a educação e a arte ficassem do jeito que ficaram. Pati empolgada, como sempre. E aí a gente fala também sobre, em algum momento tem um debate ali entre duas correntes diferentes, né, e sobre os diferentes tipos de arte, sobre os diferentes tipos de educação artística, e tem uns argumentos lindos da corrente que é a favor, né, do que vê a arte ali, como muitas das pessoas que amam a arte veem a arte. E eu vou mostrar esse texto ali para vocês, é super bonito, e o que fala que realmente o que a arte faz por nós, assim, é muito, muito legal. E o conteúdo de hoje, ele vem, sobretudo, dessa autora, Ana Maria Barbosa, e desse livrinho aqui, que é uma publicação dela na Perspectiva como de costume, é um livro de 100 páginas, basicamente só texto, mas que bagunça a cabeça, a gente sai com outra visão das coisas depois de ler isso. E eu terminei ele umas 2 semanas atrás e estou há algum tempo querendo destacar aí uns pontos principais que me chamaram a atenção nesse livro para compartilhar com vocês. E, bom, por que eu estou estudando isso? Eu estou preparando para lançar um livro meu ainda, a gente não tem o cronograma, mas imagino que saia até o final do ano, e é um livro sobre educação. No meu livro a gente fala sobre educação em arte. A gente não usa a palavra arte e educação, e tem uma razão para isso, e também não usa educação artística, tem uma razão para isso, mas isso é outro assunto. Olá, Júlio, sempre conosco, seja bem-vindo. E aí, o que acontece? Quando eu apresentei o meu texto para a editora, eles viram que eu estava desconstruindo e realmente apontando uma série de deficiências na nossa educação atual. E eles falaram: João, é importante que você tenha um capítulo dizendo qual que é essa tradição que você está desconstruindo. E aí, aí eu comecei a escrever esse capítulo sobre a tradição que a gente está desconstruindo, contando um pouquinho a história da educação, lá desde os gregos e tudo até hoje, com os principais pontos de virada, assim, um resumão, assim, 4, 5 páginas, depois quando for publicado vocês leem. E aí depois disso eu parei para pensar e falei: puxa, mas a gente está colocando a história da educação, que é um dos pilares da minha pesquisa, mas a gente não está colocando a história da arte-educação, né, que realmente é o meu assunto. Oi, Ricardo Sanches, estamos no YouTube falando sobre os 10 preconceitos na arte da nossa deseducação. Gostou do título? Quem gostou do título, manda um joia aí. E aí, então, eu comecei a ler algumas coisas especificamente para entender o estado, né, o porquê que a educação de arte é nesse estado precário que ele é hoje em dia, tá? Porque aí eu posso, entendendo isso, eu consigo desenhar melhor a minha proposta, né? E parte do que a gente está fazendo aqui já é o que eu proponho aí como antídoto, né? A gente vai, muitas vezes a gente tem um conhecimento mais, quando a gente estuda na escola, um conhecimento mais enciclopédico e não um conhecimento mais analítico, mais articulado, né? Que te permita gerar insights, ou um conhecimento que tem esse formato pedagógico assim muito mais tradicional, e aí a gente vem e tenta propor uma coisa diferente. Então tudo isso mais para frente, aí quando o livro ficar pronto, vocês vão entender um pouquinho mais. Estou trabalhando aí umas 10, 15 horas por semana nesse livro, estou empolgado. E acho que é interessante esclarecer também que por um bom período, acho que pelo menos uns 50 anos aí que o livrinho da Ana Mai cobre,
e nela cobre, acho que uns 60 anos, 1860, talvez, até 1920, e possivelmente anteriormente, o ensino da arte era considerado como o ensino do desenho. Tá? Então não era como a gente vê hoje, onde você estuda arte, você estuda... Oi, Mili Fischer, estamos no YouTube, junto-se a nós, Luciana Tolentino, estamos no YouTube, e o pessoal está animado hoje. Então, não era, hoje a gente pensa em ensino de arte, a gente pensa em ensino de teoria de arte, o ensino para ser curador, o ensino de história da arte, o ensino para ser artista, o ensino tem uma série para ser crítico, para ser jornalista de cultura, tem uma série de frentes, e aí quando a pessoa vai aprender a ser artista, você pode estudar fotografia como arte, a escultura, a instalação, né? Hoje virou esse universo grande. Na época, boa parte do livro, quando eles falam ensino de arte, eles estão falando sobre o ensino do desenho, tá? E aí, quando a gente pensa em ensino do desenho, a gente pensa num desenho, muitas vezes esse desenho de observação que se faz na natureza, que é a primeira coisa que vem em mente. Mas, na época, esse desenho também era muito percebido como o desenho industrial, o que hoje a gente chamaria de desenho industrial. Então, eu vou passar assim um pouco, é um assunto complexo, vou passar um pouco sem muito compromisso, assim, porque é um assunto denso, e também a ideia aqui é só dar uma pincelada para a gente pensar juntos um pouco nesse assunto. E, bom, o primeiro preconceito desses 10 era um preconceito de ordem histórica, tá? Porque a educação em arte no Brasil, ali ela começou com uma missão francesa, onde vieram, né, um time, né, uma comitiva de franceses para ensinar a arte aqui. Esses franceses que vieram eram, sobretudo, bonapartistas, assim, bem nacionalistas franceses, né? E muito apaixonados pelo neoclássico, né? O neoclássico, né, um resgate do clássico, daquela perfeição clássica, muita coisa técnica, aquela simetria perfeita, uma coisa geométrica, né? Uma característica estética geométrica. E aí eles chegam aqui e para ensinar a arte no Brasil, né? O Brasil estava na esfera de influência, né, ali, colônia de Portugal, na esfera de influência da Inglaterra, e a Inglaterra, né, com aqueles conflitos com a França. Então, eles já chegam aqui com uma certa resistência por essas razões ali históricas, né? Então, isso é um primeiro preconceito, né? Quem são esses caras que estão vindo aqui do país, né, inimigo, aquele onde a gente está né, sob a influência da qual a gente está, vir ensinar arte para nós? Então tinha esse primeiro preconceito, assim, já tinha uma rejeição, já tinha uma resistência de cara sobre a origem, né, dessa comitiva, dessa missão que estava vindo para cá. Então isso é um primeiro preconceito aí que eu coloquei como um preconceito, né, histórico. Depois tinha um outro preconceito, que era um preconceito que sei lá se a gente poderia dizer que era né, que é meio da ordem, assim, um pouco dos ciúmes, um pouco né, que o livro fala, né, a oposição política foi uma das influências na configuração do preconceito contra o ensino da arte no Brasil. Acrescenta-se a ele o despeito dos portugueses que não tinham ainda uma academia de arte de tão alto nível quanto a projetada por Le Breton para o Brasil. Então, aí você tinha um preconceito, né, os portugueses olhavam e falavam, bom, mas por que a gente está tendo uma academia de arte de nível tão alto no Brasil, sendo que não tem lá? Então, de acordo com a fonte aí da Ana Mai, isso também é outra coisa que gerou uma tensão, né, que são tensões, são preconceitos que vão se acumulando e vão chegando na situação que a gente chega onde o ensino simplesmente não flui, porque você entra tudo no meio, né? E somado-se esse preconceito número 1, né, quando a missão francesa chega aqui, eles têm um preconceito de ordem estética, porque eles chegam com uma estética neoclássica, e aqui a tradição era uma tradição do barroco. Então, enquanto o neoclássico é frio, enquanto o neoclássico é preciso, é geométrico, é um resgate do clássico e tudo, o barroco é aquela coisa mais decorada, é aquela coisa mais quente, mais dramática, Então, você, né, imagina quando você traz aqui, a gente vê, você leva alguém que gosta de heavy metal para ouvir funk, e é uma resistência absurda, né? Então, aqui você tem uma situação onde você tem um ambiente com uma certa cultura, né, com uma certa tradição estética, aí chega um grupo de fora e fala, não, a partir de agora, por decreto, essa é outra. Então tem um preconceito, uma resistência aí de ordem estética também.
Então, quando eu fui lendo tudo isso, fazendo a pesquisa ali para o meu livro, perdão, gente, não virei aqui os slides, perdão, esse era o segundo slide que eu falava da resistência ali dos portugueses, de olhar e verem que a gente tinha uma academia de nível mais alto do que os deles, e esse aqui mostra um pouco o contraste, assim, estético, né, à esquerda, o que a gente estava acostumado aqui, com o mestre Valentim, e à direita, né, o que eles pregavam, né, do lado de lá, né, do lado da missão francesa, esse é do Taunain. Então, o Toné, né, imagino que a pronúncia em francês seja Toné. Então, o que acontece? A gente, né, é como você chegar por decreto e você pegar um grupo de pessoas que gostam de jazz e querer forçá-las a gostarem de samba, né, ou vice-versa, né, então era uma coisa muito... né, um grupo de pessoas que gostam de samba, vem um grupo por decreto e fala, não, agora tem que gostar de jazz, né? Então, uma coisa que não funciona assim, a cultura é uma coisa que a gente é muito apegado, né, faz muito parte da nossa identidade, você não muda ela assim por decreto. Então, teve uma resistência grande estética para isso. E depois vamos entrar no nosso quarto preconceito, estão preparados? Eu fui, só faltou dar vontade de chorar depois de aprender tudo isso, mas me deu muita lucidez também do porquê que foi difícil, do jeito que foi. O Rafael, estamos no YouTube, boa noite, junte-se a nós, clica no link na bio. E tinha um outro preconceito de que o ensino da arte, que a arte ela era considerada como algo que era um adorno, era algo que acontecia para o reinado, para o império. Então, quando você tem uma proclamação da República, a arte vivia esse preconceito de ser algo que não era para as pessoas, né, que não era para a população, era algo, né, para uma elite que eles estavam querendo derrubar. Então, a arte tinha esse preconceito, acho que a gente vê um pouco de herança disso até hoje, né, quando falam que a arte é elitista, quando as pessoas, né, ficam, até pessoas viajadas e tudo isso, não ficam confortáveis de entrar nas galerias, e tudo, né, tem essa coisa de que a arte é uma coisa super elitista. Então, a arte era percebida como algo que era associada, né, ao reinado, à aristocracia, e tudo você proclama a república, né, começa a mudar-se essa percepção, aí essa ordem de valores, né, do sistema, e a arte sofre com isso. Esse é o quarto preconceito. Tinha um outro preconceito, que era um preconceito legal, tá, do ponto de vista de legislação mesmo. Então, aqui tem um textinho de um decreto em 1826, acho que é isso, deixa eu só confirmar aqui no livro para eu dar a data certinha para vocês. Página 21, é um decreto acho que é 1826, gente, 1817. Tá, é mais ou menos aqui, depois a gente pode pegar o livro e olhar novamente, mas tem um decreto do Dom João VI, e o decreto fala o seguinte, né, promove e difunda a instrução e conhecimento indispensáveis aos homens destinados não só aos empregos públicos de administração do Estado, mas também ao progresso da agricultura, mineralogia, indústria e comércio, de que resulta a subsistência, comodidade e civilização dos povos, mormente nesse continente, cuja extensão não tendo ainda o devido e correspondente número de braços indispensáveis ao aproveitamento do terreno. Precisa de grandes socorros da estética para aproveitar os produtos. Então, tá vendo? A estética ela é vista como um socorro para aproveitar os produtos, cujo valor e preciosidade podem vir a formar o Brasil mais rico e opulento dos reinos conhecidos. Então, a estética, ela, assim, não toda uma descrição aí do potencial de agricultura, mineralogia, toda a estética ela era vista como algo acessório para aproveitar os produtos. E aí tinha uma questão, né, talvez a gente vai entrar aqui daqui a pouco, quem entrou aqui, o usuário de meme, estamos no YouTube, então tinha uma questão, até quando você olhava na lei, a arte era descrita como algo que era uma estética acessória, né, quase como se fosse um product design, né, um desenho de produto, né, assim, você desenvolve a estética para poder fazer uma embalagem de produto, né, para você poder fazer um desenho arquitetônico, era uma percepção muito utilitária, assim, da arte, e até a descrição na lei, né. Então, aí entrando no nosso, deixa eu ver se os números estão certinhos, não, número 6, tá,
Aí, entrando no sexto, tinha um outro preconceito, que era um preconceito cultural também, né, porque os, o- as diferentes culturas eram valorizadas de formas as diferentes expressões culturais, né, se a gente pensar arte, literatura, arquitetura, tudo, elas eram valorizadas de formas diferentes, em função de algumas variáveis. Assim, uma das variáveis era, né, a influência da educação jesuítica, né, oi, Pedro Iaco, estamos no YouTube. Então, uma variável era essa educação jesuítica que moldou, né, esse espírito né, muito para a escrita e para a leitura, e para a escrita e para a leitura. E aí, quando você tem essa educação que molda para a escrita e para a leitura, por um lado, e para o outro lado, a gente já vai chegar lá, você tem a questão, né, da escravidão, onde tudo que era manual e tudo que se aproximava do manual era visto como, né, algo que deveria ser feito pelos escravos e era algo que te rebaixava socialmente, e tudo que era menos manual de alguma forma te levava. A arte, por ser algo que era artesanal, que era manual, era vista como inferior à literatura. Então, dentro até do universo cultural, né, a literatura, Melissa Aidar, estamos no YouTube, junte-se a nós, clica no link na bio. Então, a literatura era vista como acima da arte. No próprio universo cultural das diferentes expressões artísticas, a arte como a gente vê, assim, artes visuais, sofria esse preconceito, né? E vamos aqui para o sétimo. E aí ela fala que, né, tinha uma questão né, o sétimo é um pouco o que eu acabei descrevendo ali quando eu estava explicando o sexto, né, que fala que, né, tinha um horror ao trabalho manual, perdão. E aí ele fala até, que é um conjunto de palavras que eu achei interessante, que fala, né, da propensão discursiva da inteligência brasileira, né? Então, à medida que você, né, via né, acho que dois vetores, assim, um do trabalho escravo, né, que a gente tinha, né, muito por aqui, e do outro, a questão da falta das atividades industriais, né, era uma industrialização, né, que já acontecia forte na Europa, e aqui foi chegando tarde. E aí o que acontece? Você vai rejeitando o artesanal, porque o artesanal é feito por escravos, e o artesanal, ali a parte mecânica, isso não é feito né, você olha para o artesanal como algo que deveria ser feito pela indústria, mas não é feito porque a gente está atrasado na industrialização. Então, isso tem uma desvalorização muito grande das profissões e dos estudos ligados a atividades do tipo, né, manual ou técnico. E o pouco que tinha, a gente vai vendo essas diferentes movimentações aí para tentar, era sempre a arte falada como desenho, e às vezes, quando tinha uma argumentação a favor do ensino da arte, era do ensino da arte pensado como desenho, usando um pouco essa argumentação, o André Filur, estamos no YouTube, usando um pouco essa argumentação de que parte do sucesso da Revolução Industrial na Inglaterra era atribuída ao fato deles darem desenho industrial, né, em massa, eles ensinarem desenho industrial em massa para a população. Então, alguém queria criar um produto, queria criar uma ferramenta, queria criar uma embalagem, a pessoa conseguia desenhar isso, e isso era visto como uma forma de capacitação da população. Não é essa visão de arte, né, o livro fala entre os positivistas e os liberais, aqueles que têm uma visão mais científica, ali mais utilitária do estudo da arte, e aqueles que realmente pensam a arte como algo que te eleva o espírito, como algo que te, né, potencializa a imaginação, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, né, um texto super bonitinho sobre o potencial da arte, mas isso não era por aí, era um grupo pequeno, ali acho que foi depois, um pouco ali quando surgiu os expressionistas, que eles começaram a valorizar alguma movimentação de fazer desenho na natureza, e o contato com a natureza te elevava a alma, mas boa parte da discussão era dominada pelos utilitários, né? E dando sequência aqui, e entrando no oitavo preconceito, o preconceito contra a atividade manual, né, teve é um trecho curtinho, vou ler aqui para vocês, teve uma raiz mais profunda, isso é, o preconceito contra o trabalho gerado pelo hábito português de viver de escravos.
tá? Então tinha isso vinha dos portugueses também, daí o fato de o preconceito contra a arte ter se concentrado na arte aplicada à indústria, na arte como trabalho, durante as 7 primeiras décadas do século XIX. Olha lá, 7 primeiras décadas do século XIX, quando um quarto da população do país era composta de escravos. Tá? Então, esse hábito né, até parece que esse trecho, às vezes o livro eu fico meio na dúvida sobre o que ele está querendo dizer, né, que ele fala um preconceito contra a arte ter se concentrado na arte aplicada à indústria. Parece que aqui tem um preconceito à arte aplicada na indústria, na arte como trabalho, né, porque ela sofria preconceito quando ela era vista como trabalho, porque se aproximava da atividade dos escravos, e quando ela não era vista como trabalho, ela sofria preconceito por ser alienada, e por ser algo, né, dos reinos, então algo que é curioso, que é aqui, ó, quer ver, quando essa estética aqui chegou, cadê? Aqui à direita do neoclassicismo, teve um grupo que aderiu, e a gente vê até isso hoje, assim, se a gente olha em volta, sobretudo na arquitetura, né, acho que é a maior herança da estética neoclássica que eu vejo em São Paulo, assim, não sei no resto do Brasil, aí onde vocês estão, se vocês quiserem comentar, mas é a arquitetura neoclássica. Ele fala que nem quem estava na base da pirâmide social abraçava a estética neoclássica, porque isso era visto como uma forma de resgate né, do poder clássico, né, e também não era nem da base e também não era nem do topo, né, porque o topo já estava em outra e a base já tinha superado aquilo, e a base via isso como uma estética associada a um projeto de poder. Eram os comerciantes, era a burguesia que se interessavam pela estética neoclássica, quando a gente vê essas torres, né, essas colunas, então, quando a gente sabe ler a estética, a gente consegue ler bastante sobre a vida, sobre o que acontece na sociedade, no mundo. Agora, aqui, eu coloquei que o preconceito número 9, eu não consegui pensar numa imagem para ilustrar isso, mas é uma outra coisa que me chamou a atenção, que ela sofria preconceito tanto do homem livre como do escravizado. Tá? Então, do homem livre, ela sofria preconceito por ser algo que, né, poderia ser feito todo o trabalho manual artesanal era feito pelos escravizados, e o livro é de uma época onde a gente não tem essa... Aqui, Monet, querido amigo. Akin, hello Akin, how are you? Hey buddy, meu amigo na Califórnia, que está em Nova York agora. My friend from California and New York and Switzerland and everywhere. Oi, Tânia Sanches, estamos no YouTube. Então, o homem livre tinha preconceito porque ele achava que era coisa dos escravizados, né? O livro ainda usa a palavra escravo, é um livro mais antigo, né? E os escravizados tinham preconceito porque eles tinham preconceito contra qualquer tipo de trabalho, porque eles eram era feito à força, né? Então, I love when people who don't speak Portuguese follow my lives. I miss you, Akin. Aí o preconceito número 10, cadê o preconceito número 10? Aqui é o preconceito da ordem industrial, tá? Então, eles falam que né, que a arte era valorizada como uma ferramenta como né, uma capacitação ali, um talento, uma habilidade que poderia te preparar ali para o mercado de trabalho e te potencializar para uma redenção econômica ali do país. E, por um outro lado, é algo que, à medida que esse movimento das pessoas que viam a educação em arte mais ou menos como eu vejo, e talvez, né, as pessoas que estejam aqui assistindo a gente vejam, aí elas olhavam, né, que eu falava, puxa, mas a gente está desperdiçando todo o potencial da arte para ensinar as pessoas a desenharem produtos, né? Então é um outro preconceito. Tá chique. Oi, João, tá chique de preto e branco. Preto e branco que eu. O que tá? Obrigado. Na verdade, é um azulzinho.
mas acho que aparece aí preto e branco para vocês, né? Um azul marinho com um azul claro. Mas obrigado, Carlinhos. Bom, aí eu queria ler para vocês um trecho que eu achei lindo de morrer, que é né, tem um certo capítulo aqui onde entra um debate entre as pessoas, a corrente que é mais utilitária e a corrente que é mais liberal, ali que vê a arte em todo o seu potencial, está aqui, né, a articulação entre liberalismo e positivismo. E aí, quando os liberais pegam a palavra para argumentar do porquê que eles queriam que a arte né, fosse ensinada de outro jeito e não como desenho técnico, eles colocam os argumentos super bonitos. Então, lá, vou colocar se alargarmos as bases da educação, associando os elementos da ciência e da arte às matérias do ensino escolar, então, lá, se alargarmos as bases da educação, associando os elementos da ciência e da arte às matérias do ensino escolar, abriremos entradas ainda inacessíveis para aproveitar as faculdades de cada espírito. Tá? Então, se a gente colocar arte e ciência junta numa educação de base da escola, a gente pode abrir entradas ainda inacessíveis para aproveitar as faculdades de cada espírito. Olha que beleza. Conforme os dotes peculiares de cada um, e pôr ao alcance de todos os primeiros passos em muitas carreiras úteis. Tá? Então, aqui é um argumento liberal, mas né, pensa em carreira útil, isso já é um pouco questionado, essa ideia, né? O Krenak tem aquele livro, A Vida Não É Útil, tem muita gente questionando isso. Mas, né, a Ana Mai Barbosa, às vezes, é um pouco questionada também. Dessa sorte, nos premunimos contra esse mau barateamento, né? A gente está barateando a energia humana, e essa desorientação da vida humana. Olha só, a arte pode nos ajudar, né, a premunir, né, talvez a gente possa pensar em prevenir contra o barateamento da energia humana, né, olha que beleza, e essa desorientação da vida humana, ao mesmo tempo que aplanamos, né, a gente abre o caminho para a difusão geral da inteligência e a propagação dos mais polidos hábitos do homem civilizado. Achei muito bonito essa parte. Fala, Maurus, fala, Chris Suter, estamos no YouTube, junte-se a nós. Então, acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho hoje sobre esse histórico da arte-educação, com uma ênfase ali nos preconceitos todos estéticos, culturais, políticos, históricos, né, por qual ela passou, e acho que eu tentei fechar aí com uma nota bonita ali de otimismo, para a gente não sair deprimido com o processo histórico aí pelo qual a gente passou. E oi, Ribe Weirden Span, hello, não sei se é da brasileira ou se é de fora. Oi, Feels Like a Dream, tudo bom, boa noite. Falamos sobre, expliquei um pouquinho do porquê que eu estou estudando tudo isso, como é que isso se encaixa aí no meu projeto de pesquisa. Eu insisto para que as pessoas tenham um projeto de pesquisa. Hello! E mostrei alguns destaques esse é uma autora incontornável, ela tem um Roda Viva, se vocês quiserem assistir, a gente acaba sempre passando por ela, se a gente estuda arte e educação, hoje temos várias outras referências aí, mas ela é uma referência bem, bem importante, e a gente viu como é que, acho que a gente entende muito mais, não sei se vocês concordam comigo, que a gente entende muito mais do porquê que o estado né, o porquê que a arte, né, o estudo do ensino de arte é do jeito que é hoje, uma vez que a gente olha esse histórico. E então acho que a gente entendeu como é que isso impacta a percepção da arte hoje, e aí eu descrevi para vocês esse texto maravilhoso que mostra, né, o que ela, né, como é que ele fala, que abre entradas ainda inacessíveis para aproveitar as faculdades de cada espírito. Ai, que beleza. Então, esses sou meio lento aqui com os slides, os pontos aí que a gente aprendeu hoje. Na quinta-feira, a gente continua aí com a nossa meta de te ajudar a fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e
são respeitadas por sua visão de mundo. Acho que eu sinto a minha visão de mundo muito mais digna de respeito, uma vez que a gente olhou para trás e entendeu um pouquinho, né? Estudar a história serve para a gente entender o hoje, né? Acho que a gente entende o hoje muito melhor. E na próxima quinta nós temos o episódio número 33 da Arte Conecta, no dia 12, né, hoje é dia 10, dia 12, às 8h30. Se vocês quiserem mandar alguma sugestão de tema, fiquem à vontade. Se quiserem algum comentário, alguma pergunta, espero mais alguns segundinhos, e se não, encerramos por aqui. Então é isso, gente. Boa noite e até quinta-feira.